Bom dia a todos, a todas, a todos. Em minha defesa, quando leem esse currículo, eu sempre gosto de contar que eu comecei a trabalhar como professor com 17 anos. Tá? Então, eu não sou tão velho assim, isso é só muito chão de caminho, porque eu sou professor há 25 anos. E pensar sobre essa carreira que, ao ver tantos estudantes de graduação aqui, me deixa bastante satisfeito e diria até comovido, porque é a profissão que escolhi para a minha vida e me traz muita realização. Mas antes de começar propriamente a falar as questões da educação matemática, eu gostaria de retomar um ponto que o nosso colega aqui falou sobre a questão do recorte de gênero que a gente tem dentro dessa profissão. Ela é muito importante, tem tudo a ver com esse fórum e com o que eu vou falar hoje, porque uma das maiores questões que a gente tem hoje é a questão da identidade docente e a compreensão da profissão professor como uma ação técnico-científica. E por que, diferente de outras profissões, como o médico, o arquiteto ou engenheiro, o professor precisa se alicerçar dentro de um campo técnico-científico, dentro do discurso? Porque, historicamente, esta é vista como uma profissão de mulheres. E, ao ser vista como uma profissão de mulheres, ela é muito mais compreendida socialmente como oriunda de uma vocação, de um talento ou de uma habilidade para a maternagem que se estenderia para a docência. Na hora que a gente reconhece que a professora é a boa mãe, nós não precisamos de saberes técnicos científicos para ser professor. E, ao reconhecer isso, nós damos justificativas para a sociedade e para as políticas públicas de custearem e oferecerem salários muito baixos para a carreira dos professores. Haja vista que não é uma carreira que dependeria do conhecimento técnico-científico e dependeria de uma habilidade vocacionada, né? A outra profissão que a gente fala que tem uma vocação além do professor são as carreiras religiosas, que são carreiras de doação, que são carreiras que se voltam para fazer o bem sem respectivo retorno financeiro ou realização. Então, é muito importante a gente entender que, indiferente da matemática, para qualquer área de formação de professores, essa origem da identidade docente vem muito atrelada à ideia da mulher, da vocação, do dom e do talento. E aí é interessante um dado, sobretudo, da cultura brasileira. Tá? Hoje, o índice em torno de homens que trabalham na educação infantil no Brasil é 0,8%. Tá? E o índice de homens que trabalham no ensino superior é em torno de 48%. Por que a gente tem muitos professores no ensino superior e poucos na educação infantil? Porque ainda há implícita a ideia de que os homens não são cuidadores de crianças, não são capazes de dar atenção para os bebês e para as crianças bem pequenas, e, então, não é um lugar próprio para eles na educação infantil. Tanto que, em cursos como a pedagogia, o percentual de meninos é sempre absolutamente inferior ao das meninas. Isso, mais do que um recorte de gênero, também é uma justificativa para que os salários da educação infantil sejam muito menores do que os dos outros níveis de ensino. A tal ponto que, onde temos salários maiores, como é o caso do ensino médio e do ensino superior, aí os homens estão presentes e reforçando a ideia desse recorte de gênero, onde os homens estão nos lugares de melhores salários do que as mulheres. Por isso, é bem importante, quando a gente pensa a formação de professores em qualquer área, seja na letras, na matemática, em qualquer campo de conhecimento, entender que não se trata de uma habilidade, de um dom ou um talento vocacionado, mas como qualquer outra profissão, de uma construção teórico-prática para exercer essa função. Homens podem ser professores da creche, da educação infantil, desde que estudem e se preparem para isso em cursos apropriados, assim como as mulheres precisam fazer.
Entretanto, historicamente, não é assim. Eu posso contar uns causos lá do meu estado do Rio Grande do Sul. Na década de 90, por exemplo, o governo gaúcho não tinha escola de educação infantil para todas as crianças, para oferecer cuidado para os filhos das mães trabalhadoras. Então, ele criou um programa que era a Mãe Crecheira. E o que era a Mãe Crecheira? Era uma mulher que tivesse filhos e ela poderia, no âmbito da sua casa, receber até 4 crianças para cuidar dessas crianças, enquanto as mães dessas crianças estavam no trabalho. O que era o requisito dessa pessoa para cuidar dessas crianças que o governo do estado do Rio Grande do Sul ia remunerar? Ter tido filhos. Esse era o requisito disso. Hoje a gente vê que dentro da educação infantil ainda tem muito a figura da auxiliar de creche, da monitora, cujo requisito não é uma formação profissional, mas é essa ideia de gostar de criança, como se isso fosse condição suficiente para um exercício profissional. Se a gente entende que essa é a condição suficiente, os salários tendem a ser muito, muito baixos dentro disso. Mas quando a gente pensa isso na questão da matemática, a gente vê a presença masculina um pouco mais presente nessa licenciatura do que nas outras. Por quê? Porque se entende que a matemática é uma carreira no campo das ciências exatas e, por isso, exigiria um pouco mais de conhecimento e, por isso, então, um curso mais masculino e menos feminino. Então, vejam o quanto esse recorte de gênero absolutamente conservador e arcaico atravessa a nossa carreira, atravessa a nossa função. E aí a gente vai vendo que a matemática goza de um prestígio sobre as outras áreas, porque se vocês olharem os currículos oficiais, é a única disciplina que é uma área de conhecimento. Vocês vão ver lá nas áreas de linguagens, por exemplo, a língua portuguesa dividindo espaço com as artes e com a educação física. Nas ciências naturais, a física, a química, a biologia. Nas ciências sociais, a história e a matemática. A história e a geografia. Mas a área de matemática é para a disciplina de matemática. E isso se reflete em currículos onde a carga horária do professor de matemática é absolutamente superior à do professor de artes, por exemplo. E aí, consequentemente, os homens ocupam mais esse espaço dentro disso. Então, é muito interessante, sim, o que o professor destacou, de ter uma mesa de mulheres que trabalham dentro da área da educação matemática. Quando eu trago essa provocação, que é o título da minha palestra de hoje, que é o que nos constitui um educador matemático, e isso é muito importante de ser pensado dentro de 2 perspectivas: do que realmente nos constitui no imaginário social e o que nos deveria constituir como profissão técnico-científica. Dentro do imaginário social, dentro da cultura, dentro do modo como somos vistos na sociedade, estamos atravessados por esses recortes de gênero, de dom, de talento e muitos outros, como, por exemplo, a ideia de que a matemática é terrível, que é a disciplina ruim, que o professor de matemática é um professor malvado, carrasco, é o vilão da escola. Esses imaginários estão todos aí para nos constituir como professores que ensinam matemática. A ideia é a gente refletir um pouco como é que isso surge, por que isso surge e como é que a gente pode se posicionar a respeito disso. Se vocês se sentirem confortáveis, por favor, sintam-se à vontade para levantar a mão, para conversar. Vamos fazer isso mais de um bate-papo e uma conversa do que uma apresentação formal, tá bem? Bom, eu quero começar voltando praticamente para Adão e Eva, tá? Lá para o início, para a gente entender algumas formas de compreensão do conhecimento e, sobretudo, do conhecimento científico, para a gente compreender como que isso chega em 2026 aqui na cidade de Aracati. Se a gente pensar a forma como estrutura aquilo que a gente conhece, tá? Quando a gente em 2026 fala em universidade, faculdade, curso de licenciatura, não foi sempre assim que a informação, que o conhecimento passou. Então, eu estou voltando lá na Idade Antiga, por volta do ano 500, para a gente estabelecer algum ponto de início dessa conversa, tá? E lá na Idade Antiga, todo o conhecimento estava alicerçado nas ideias das crenças, das convicções, de como as pessoas viam o mundo.
Mas à medida que essas crenças e essas convicções que a gente vai usar, hoje, não sei como chamam aqui no Ceará, mas na minha terra a gente diz que são as crendices populares, né? Então, por exemplo, a minha avó diz que quando as nuvens fazem uma colinha, um rabinho lá, aquilo significa que vai ser um dia de chuva com muito calor. Isso é uma crendice popular, porque não tem um base de sustentação científica, ninguém ensina isso, mas todo mundo sabe. Essas crendices e essas convicções eram o que eu esperava o modo de estruturação de conhecimento lá por volta da Idade Antiga, do ano 500. Mas o ano 500 vai marcar ali uma revolução bastante grande, que é a entrada do conhecimento religioso. O conhecimento religioso vai fazer a primeira forma de estruturação mais organizada dos conhecimentos sociais que a gente tinha ali. E dentro do conhecimento religioso, quem eram as pessoas de destaque e de poder? Quem detinha esse conhecimento, quem estruturava esse conhecimento, quem escrevia esse conhecimento, quem tinha acesso aos livros e às bibliotecas? Eram os padres, o clero, ou qualquer que seja a referência religiosa que queiram tomar. Mas, sobretudo, essas ordens religiosas eram constituídas de homens. Eles eram constituídos de homens. O clero, todos esses, das mais diferentes ordens, não só dentro da dimensão cristã ou católica, vão ser constituídos de grupos dominados de homens. E vão dominar essas ideias de conhecimento por mais ou menos 1000 anos. Do ano 500 até o ano 1500, ali um pouco antes, esse conhecimento religioso é gigantesco. Deixo uma sugestão de livro e filme, que é um livro do Umberto Eco, que se chama O Nome da Rosa. É um livro para olhar, é um filme para olhar com a família em casa, tá? O Sean Connery é o ator principal, é super interessante, mas traz uma reflexão interessante sobre o que é a ideia desse poder de conhecimento religioso estruturando a ideia social. E não estou fazendo nenhuma crítica aqui ao conhecimento religioso, estou dizendo sobre o fator de poder e de dominância como única referência possível que havia àquele ponto. Mas essas crendices e essas convicções que existiam até o ano 500 não desapareceram. Hoje a gente tem todo um conhecimento, por exemplo, medicinal científico, mas a minha vozinha ainda toma o chá de quebra-pedra dela quando ela está com dor no rim. Disso. E aí o que aconteceu? Como esse conhecimento religioso era restrito aos homens, ao clero, às coisas, as crianças adoeciam, os familiares adoeciam, as pessoas das classes populares conheciam, e quem cuidava delas? As mulheres. E com que base, em que conhecimento essas mulheres cuidavam? Nas bases das suas crendices, das suas convicções, que eram um conhecimento que tinham disponível. E aí, como é que a gente passou a chamar essas mulheres que dominavam esse conhecimento sustentado em crendices e convicções? De bruxas. Começamos essas mulheres que trabalhavam com ervas, que compreendiam fenômenos da natureza, que estavam trabalhando com outro tipo de conhecimento que não religioso, eram chamados de bruxas e por muito tempo foram, inclusive, queimadas vivas, como um aspecto de punição por terem esse saber divergente. Aí, nós vamos vendo que o próprio andamento do conhecimento vai andando ao longo da história. E a gente tinha ali o que a gente vai chamar da primeira ferida narcísica da humanidade, né? Uma ferida narcísica é uma dor que a subjetividade da gente sente por não ser o centro do mundo, o centro do universo, o centro da vida, né? O bebezinho se acha a sua majestade, o bebê, e aos poucos ele vai descobrindo que ele é só mais uma pessoa. Alguns de nós mesmo chegam à vida adulta e não descobrem, e a gente encontra aí as personalidades narcisistas, né? Mas a humanidade sofre uma primeira ferida narcísica enquanto humanidade quando a ideia do Ptolomeu cai por terra. O que é a ideia do Ptolomeu baseada no conhecimento religioso? A Terra é o centro do universo. Os outros astros, o Sol, a Lua, os outros planetas estão girando ao redor da Terra. Esse é o modelo do Ptolomeu. Aí vem um outro cara, que é o Galileu,
e diz, não, não é bem assim. A gente é só um planetinha na periferia do sistema solar, na periferia de uma galáxia, de um universo muito maior. Aí o que a igreja e esses detentores do conhecimento religioso resolveram fazer com essa informação? Vamos queimar o Galileu. Aí o Galileu, que não era burro, disse assim, não, não, só estava brincando. Um outro cara, que foi o que fez o cálculo para o Galileu poder dizer isso, que se chamava Giordano Bruno, disse, não, eu estou certo, o cálculo me mostra isso. Fogueira nele. Né? Aí criou um jogo aí de computador, que é o Assassin's Creed, que é baseado aí em toda a história do Giordano Bruno, que é sensacional, recomendo. Mas aí, 1492, o Colombo chega à América e se tem uma das maiores transformações, que é a compreensão de que a Terra não é plana. Embora em 2026 há quem defenda isso. Mas em 1492 já tínhamos chegado aí nessa compreensão da natureza de que a Terra não era plana, que a Terra era no formato de um geóide, né? Não vamos dizer esfera, porque não é uma esfera, é um geóide, né? Então vamos ser matematicamente corretos. E essa ideia traz uma reviravolta dentro desses conhecimentos religiosos. Né? Espera aí, a Terra não é mais o centro do universo, a Terra não é plana, como é que é tudo isso? Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento lá na Europa que é chamado de renascimento. E o renascimento ele acontece tanto numa ideia artística e cultural, mas também numa ideia científica. E a gente ali por volta dos anos 1500, 1550 tem um grande cara que é o Leonardo da Vinci. Vocês vão reconhecer ele pela pintura da Mona Lisa, que é o que mais o consagra, mas ele tem várias ideias científicas que vão fazer um renascimento do conhecimento científico na humanidade em oposição a esse conhecimento religioso que está acontecendo ali. Então, esses anos 1500, 1600 é onde a gente começa a encontrar o germe, a semente daquilo que a gente vai chamar de conhecimento científico, de conhecimento organizado. Né? Nós vamos ver que as universidades mais antigas do mundo, aquelas que têm mais de 1000 anos, que foram fundadas lá pelo ano 1000, que se orgulham muito disso, até 1500 eram dominadas por grupos religiosos. Sejam universidades, por exemplo, a gente tem uma referência importante, que é a Universidade de Bolonha, a Universidade de Coimbra, que eram dominadas por clérigos da Igreja Católica, mas se nós formos para a Inglaterra e pensar em Cambridge e Oxford, nós temos lá os clérigos da Igreja Anglo-Saxã também dominando. A partir de 1500, com toda essa questão do renascimento cultural, das grandes navegações, a superação do mercantilismo, do sistema feudal, o povo, em geral, consegue acessar a universidade. Povo em geral, não religioso, né? As grandes elites burguesas que acabam ascendendo à universidade, o que se pode ver em grande parte até hoje. Né? Mas aí esse conhecimento científico vai se estruturando, vai se organizando e vai se pensando em como que ele pode se expressar, como é que ele pode se organizar dentro disso. Aí nós vamos chegar lá na Idade Moderna e nós temos um cara que é um divisor de águas que vocês da matemática já devem ter muito ouvido falar sobre ele, e se não sobre ele, sobre os inventos dele, que é o René Descartes. O que o Descartes vai fazer? Para começar, o plano cartesiano. Se chama cartesiano porque vem do Descartes dentro disso. Tá? E o Descartes ele vai escrever um livro síntese de todas essas ideias da época, em 1637, que se chama O Discurso sobre o Método. E o que esse livro é... Por que esse livro é tão importante? Porque esse é o livro de fundação da ideia do que a gente entende hoje como ciência. Até hoje esse livro é referenciado. O Descartes vai dizer que todo esse conhecimento religioso, esse conhecimento subjetivo, esse conhecimento oriundo das crendices e das classes populares, não é cientificamente válido.
E aí ele vai criar uma expressão que tem uma força discursiva tão grande que até hoje ela exemplifica esse poder, que é a expressão cientificamente comprovado. Se vocês verem hoje qualquer propaganda de creme dental, de shampoo ou remédio para queda de cabelo, vai vir lá, cientificamente comprovado. Porque há uma impressão com essa expressão de que se é cientificamente comprovado, acabou a discussão. Não tem mais o que dizer. Porque as ideias do discurso sobre o método é que a ciência é soberana, é neutra, é implacável e não pode ser discutida. Então, ao trazer essa ideia de neutralidade, de soberania da ciência, o Descartes vai dizer nesse livro como que a ciência tem que ser feita. E ele vai dizer, sobretudo, que a ciência precisa ser objetiva. E para ela ser objetiva, ela precisa de método. E para ter método, ela precisa ser replicável. Ou seja, se eu faço um experimento e quero dizer que ele é científico aqui em Aracati, ele tem que ser reproduzido lá em Porto Alegre e dar o mesmo resultado. Mas para que isso aconteça, ele precisa ter método. Então, para que um trabalho seja considerado científico, a sua parte mais importante, a sua parte mais crucial é o método. Então, todo artigo científico que vocês lerem hoje vai ter método. Vai ter discussão sobre isso. Por quê? Porque naquela ideia cartesiana, se tinha uma perspectiva de que a ciência era universal. Poderia ser aplicada em qualquer lugar do universo. E para ser aplicada, eu precisaria ter esse método organizado. Então, a gente vem aí uma questão da objetividade e da universalidade. E aí o Descartes vai mais além, porque ele vai dizer uma coisa. Existe um grande problema para a ciência, que é a subjetividade humana. A subjetividade humana é vista como um empecilho científico. A dita objetividade da ciência. Se a subjetividade humana é um problema, então a linguagem é uma questão central. Porque eu posso falar uma coisa e você entender outra, eu posso não ser muito claro dentro da minha fala, o meu método pode não ser bem expressivo dentro de uma narrativa. E isso dificultaria esses princípios de replicação, universalidade e objetividade da ciência. O Descartes vai, então, anunciar que existe uma linguagem universal objetiva, que é a matemática. Então, nós vamos entender que toda a ciência está alicerçada dentro de uma base matemática. E, sobretudo, dentro de um campo de conhecimento que é a estatística. Você vai ver que, a partir desta época, todos os dados científicos são alicerçados em métodos quantitativos de sustentação estatística em base lógico-matemática. E tudo que é fora disso é considerado não ciência, é considerado conhecimento de menor valia. Tanto que até hoje, a gente escuta um campo de atuação que é a chamada medicina baseada em evidências, na qual se tem a ideia de que dados estatísticos da chamada saúde coletiva e de um campo de conhecimento da medicina, que é a epidemiologia, vão dizer sobre os comportamentos humanos, sobre o nosso corpo, sobre nossa constatação, e esses dados seriam indiscutíveis, haja visto que estatisticamente eles são comprovados. Isso é o paradigma que hoje nós chamamos biomédico, que está absolutamente alicerçado dentro dessa ideia cartesiana. Então, a matemática aqui ganha a força de discurso de verdade, de força de ideia de base de toda a ciência. E aí qualquer curso de uma universidade
passa a ter disciplinas de matemática para ser cientificamente válido. Então você tem, por exemplo, como eu sou um pouquinho só mais velho que vocês, quando eu fiz curso de pedagogia, tinha disciplina de estatística dentro do curso de pedagogia. Hoje não existe mais, mas tinha na época. Quando eu fiz psicologia, tinha estatística 1, 2, 3, 4, 5, porque a psicologia, para se manter como ciência, precisava ter esses dados estatísticos. Depois a gente vai problematizar um pouquinho sobre eles, tá? E pensar sobre o que é essa ideia de ciência. Mas a força que a matemática assume como campo de conhecimento surge a partir dessa ideia de ciência que o Descartes populariza e que se dissemina para o conhecimento das universidades e que é reproduzido na burguesia. Se a gente quiser pensar mais um outro ponto histórico disso, Revolução Francesa, inaugurando a Idade Moderna, com a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade. E quando a gente fala essas três palavras, elas parecem maravilhosas. Imagina um mundo igual, fraterno, né? E livre, como essa ideia tem, mas é sempre importante perguntar se esses ideais de igualdade, fraternidade e liberdade são feitos para quem? Com que ideia de igualdade está se trabalhando quando as pessoas são diferentes, né? E aí a ciência matemática está subsidiando toda essa referência durante aquilo que a gente chama de Idade Moderna. E, sem dúvida, aí, o avanço científico e tecnológico foi absurdo durante esse período. Mas aí surge uma segunda ferida narcísica na humanidade. Lembra que a gente tinha descoberto que não era o centro da Terra pelas ideias do Galileu, mais ou menos ali em 500. A partir de 1800, surge um outro cara muito maluco nessa história, que é o Charles Darwin. Porque havia uma ideia assim, olha, nós estamos lá num cantinho da galáxia, mas é que Deus nos colocou aqui de um modo muito especial para a gente ficar protegido, porque nós somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. E aí vem o Darwin, que leva mais de 30 anos, me desculpem a expressão, mas não tenho outra para dizer, cagado de medo, de publicar o seu livro A Origem das Espécies, na qual ele vai apresentar a teoria da evolução e vai mostrar que a gente vem de um processo de evolução biológica originária, na qual nós somos lá primos dos macacos e não temos nada necessariamente de especial dentro da evolução biológica, nem fomos criados à imagem e semelhança como o conhecimento religioso queria. E isso foi de uma tal ferida narcísica que até hoje existem teorias contrárias à evolução das espécies, mostrando não, que o homem não tem evolução, que a gente foi criado assim desde os princípios, né? E isso é um debate científico-religioso hoje bastante expressivo, né? Mas o Darwin, ao trazer essa ideia, mexe bastante com essa ferida narcísica da humanidade, com essa ideia de ser filho de Deus. E isso dá uma sacudida lá na modernidade. Isso dá uma mexida bem grande. E aí, lá no final dos anos 1800, no início dos anos 1900, já chegando aí para a época dos bisavós de vocês, dos avós de vocês, tem um terceiro cara que vai fazer uma terceira ferida narcísica e vai dizer assim, não somos senhores da nossa própria casa. Porque o homem, que já não era mais o centro do universo, que já não era mais o centro, já não era mais o filho de Deus, achava-se, bom, então pelo menos eu sou senhor de mim mesmo, eu me governo e me mando. Mas não, porque aí vem o Freud e vai dizer que dentro de nós existe uma coisa que é o inconsciente, e esse inconsciente nos domina de uma maneira que fazemos coisas que nem nos damos conta que fazemos. E quando ele faz isso, ele causa uma outra ferida aí na ideia humana de grandiosidade, de dizer que não somos o centro do mundo, que não somos filhos de Deus e que não mandamos nem na gente mesmo, porque tem coisas dentro da gente que a gente não conhece. E isso vai mexendo socialmente, culturalmente na ideia de conhecimento.
com essa ideia freudiana, como é que a gente pensa nessa objetividade da ciência? Como é que a gente pensa nessa exatidão matemática do mundo, se tem uma coisa dentro da gente que nos leva a não ter controle sobre nós mesmos? E aí a gente vai terminando a Idade Moderna e entrando no período que a gente vive hoje e que historicamente a gente chama de Idade Contemporânea. E aí a gente tem, em 1968, que é a idade dos pais de vocês já, um movimento muito importante que acontece na França, que é a chamada virada linguística. O que acontece durante a virada linguística? É a ideia de que o conhecimento matemático não é neutro, que não há essa objetividade científica, que quando o cientista escolhe variáveis, escolhe métodos estatísticos e mesmo assim cria problemas de pesquisa, isso tudo está carregado de subjetividade e não há como negar a presença da subjetividade humana, porque a matemática não é uma ciência exata. A matemática não está aí por estar aí, ela é uma ciência humana como qualquer outra, porque é criada por humanos, pensada por humanos e interpretada por humanos. Dentro dessa concepção, os métodos estatísticos não são os mais representativos do conhecimento científico, porque precisa ter outras formas mais complexas de expressar aquilo que a gente sabe. E aí nós retomamos a pensar a linguagem e a narrativa como recurso metodológico para expressar a ciência. E aí a gente tem fundação aqui de um outro tipo de ideia de ciência, que são os chamados métodos qualitativos, ou as pesquisas qualitativas, cujos métodos não são alicerçados em ideias estatísticas e estão alicerçados em outras técnicas, como a observação, como a entrevista, como a análise qualitativa de dados. Tá? E aí isso mexe um monte de coisas com a ideia do que hoje a gente entende como a ciência. De um lado, a gente tem hoje, em 2026, cientistas que estão seguindo um paradigma biomédico baseado na ideia cartesiana, no exame estatístico e com a ideia de evidência e de que não há discussão de dados, e outros cientistas qualitativos que estão observando essa função. Agora eu vou contar uma pequena experiência pessoal, porque contar uma fofoca sempre anima. Tá? Eu tive uma briga muito grande na minha universidade. Tá? E a briga é mais ou menos assim. Ó. Eles fizeram um dado epidemiológico com todas as crianças nascidas na cidade na qual eu habito. Tá? E eles acompanham essas crianças há 40 anos. Desde 1986, essas crianças são acompanhadas e são coletados dados 3 vezes ao ano, que é um estudo sobre ciclo vital dos mais competentes e destacados do mundo. Vêm pesquisadores do mundo inteiro a Pelotas estudar esse estudo de ciclo vital. E o mais interessante, em 1986 nasceram 5.900 crianças, eles ainda acompanham em torno de 4.700, o que é uma perda muito pequena para um estudo desse tamanho. E ao longo desse desenvolvimento eles têm tido análises muito grandes. E faz uns 2 anos eles fizeram uma divulgação de um dado de pesquisa que, inclusive, o Ministério da Saúde repercutiu muito, e o dado de pesquisa deles era assim: crianças que foram amamentadas até os 2 anos de idade recebem em torno de 1,5 salário mínimo a mais do que crianças que não foram amamentadas. Por isso, amamente seu filho para que ele ganhe mais. Ao questionar isso e problematizar esse dado, a reação dos meus colegas lá da medicina foi: não dá para ter essa discussão, porque a estatística está aí comprovando isso. Nós pegamos lá em 1986 a 1988 as crianças que foram amamentadas, hoje a gente mede o salário delas e o salário delas é 1,5 salário mínimo a mais. E não tem discussão, porque esse é o dado estatístico e a variável está lá isolada mostrando isso. Não tem função, isso é ciência, isso é o objetivo e está estatisticamente comprovado.
Bom, aí mexeram com o capeta, como se diz, né? E aí aí eu pedi, porque esse banco de dados é muito organizado, que eles fizessem um outro cruzamento, que era ver, dentro destes que foram amamentados até os 2 anos e ganham um salário mínimo e meio a mais, qual era a classe social da mãe e qual o grau de instrução da mãe. Porque quem é a mãe que pode amamentar o seu filho até 2 anos? É a mãe da burguesia, que já tem uma classe social maior, que não precisa estar no mundo do trabalho, que pode ficar com seu bebê amamentando até os 2 anos. E bingo, né? Bingo. Quem é esse sujeito que ganha um salário mínimo e meio a mais que foi amamentado? É o sujeito da classe burguesa. Então, a gente não pode dizer que a amamentação até os 2 anos foi o que garantiu isso, porque há todo um outro universo que a burguesia garante o benefício cultural para que o sujeito ganhe mais. Mas até hoje isso é uma guerra, porque eles me dizem, não, estatisticamente está comprovado. Como é que tu vai dizer que não é? Bom, aí a gente entra com métodos qualitativos e vai pegar esses sujeitos que ganham um salário mínimo e meio a mais aos 40 anos e aqueles que não ganham e vai conversar com eles para entender o que aconteceu nessa história de vida do que ganhou, para ter ganhado ou não ter ganhado isso. E o primeiro passo que os colegas vão dizer mas aí não é ciência. Porque como é que você vai matematizar isso? Como é que você vai quantificar isso? Como é que você vai trabalhar isso estatisticamente? E isso é uma discussão que existe até hoje. Então, vejam, o poder e a força que a matemática tem dentro disso, embora a gente viva esse movimento dessa chamada virada linguística. Agora eu vou voltar especificamente para a matemática no Brasil. Como é que a matemática se estrutura no Brasil? Diferente de outros países, as nossas organizações para conhecimento são muitíssimo recentes. Tá? Quando os ingleses chegam ao que hoje a gente chama de Estados Unidos da América, eles levam em torno de 30 anos para criar a primeira universidade nos Estados Unidos. Os portugueses chegam aqui em 1500 e a primeira universidade que a gente tem foi criada por volta de 1900, então levou 400 anos para criar uma universidade aqui, porque os portugueses não eram muito do estudo, eles eram grandes defensores do conhecimento religioso. E aí o que acontece? Tem um episódio histórico muito maluco, mas que praticamente define a história brasileira mais do que a dita descoberta em 1500 ou a independência em 1822, que é 1808, que é a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. E por que a família real portuguesa vem para cá? Porque ela foge de Lisboa a partir da possível invasão do Napoleão. As tropas francesas estavam chegando lá e eles fogem para o Rio de Janeiro, só que ao virem para o Rio de Janeiro, eles trazem a corte, vêm com aproximadamente 15 mil pessoas em navios para ocupar o Rio de Janeiro, e você tem o príncipe regente, a rainha portuguesa na época aqui, e você precisa criar estrutura para receber essa gente. E você precisa criar exército, você precisa criar escola para essas pessoas, que até então, para uma colônia extrativista da qual se tirava cana-de-açúcar, diamante e ouro, não tinha o menor interesse em se criar. Então, essa vinda da família real portuguesa foi muito importante. E aí a gente tem um marco que é 1835, que é quando a Academia Real Militar, porque acontece, né? Traz exército precisa pentar meio fio e construir ponte, como a gente diz. Para construir ponte precisa ter matemática, precisa formar esses militares. Então se cria a Academia Real Militar. E em 1835 se cria o primeiro curso de matemática para subsidiar, na verdade, as engenharias do exército. Essas engenharias do exército com vista às ações de infraestrutura que se estava fazendo a partir dessa chegada da família real brasileira. Então, a origem dos matemáticos no Brasil é dentro do exército. E dentro do exército voltada para subsidiar práticas de engenharia, conhecimentos de engenharia. Na década de 30, só em 1930, a USP, que é a Universidade de São Paulo, pertencente ao governo do Estado de São Paulo, e o que a gente chamava Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ, porque o Rio de Janeiro era a capital, lembra? Antes de 1960, Rio de Janeiro, capital federal, tinha a Universidade do Brasil,
cria-se os primeiros cursos de formação de professores. Até então, entre 1835 e 1930, toda a formação matemática era feita em curso de matemática, e não em curso para a formação de professores de matemática. E aí nós vamos entrar num ponto que é a maior polêmica da nossa área quando a gente discute matemática, que é: somos matemáticos ou somos professores de matemática? E qual a diferença entre ser matemático e ser professor de matemática? Porque dentro dessa concepção que vinha até 1930 e repercute até hoje, não existia diferença nenhuma. Agora eu vou falar mais um pouquinho mal do meu estado, porque vocês contam aqui que o Ceará é o exemplo de educação e referência, então eu vou falar que o meu é ruim. E lá no estado do Rio Grande do Sul, não tem professor de matemática para toda a rede estadual. Professor de matemática lá é raro, então, se tiverem em busca de emprego, podem cruzar o país que lá terão. Mas o que o governo faz? Como abre concurso, o salário é muito baixo. Os professores da rede privada não querem trabalhar na rede pública, né? Abre concurso, abre muita vaga. Então, precisa ter professor, o governo abre uma modalidade que ele chama contrato emergencial, que aí lá você se inscrever, por 2 anos você vira contratado do Estado para dar aula de matemática. Só que aí o requisito é outro. Para fazer concurso para ser professor de matemática, tem que ser licenciado em matemática. Mas para fazer contrato emergencial, pode ser licenciado em matemática, bacharel em matemática, formado em engenharia, arquitetura, contabilidade, administração ou ter experiência como bancário por 3 anos. O que esse requisito traz? Traz a ideia de que saber matemática te autoriza a ser um professor de matemática. Então, como os engenheiros, contadores, arquitetos e até os bancários trabalham muito com matemática, eles podem ser professores de matemática. Se esses sujeitos podem ser professores de matemática, eles não precisam ter uma formação específica para isso. Não haveria nessa ideia um conhecimento técnico-científico para ser professor. Haveria um conhecimento matemático. E ele é suficiente para ser professor. A professoralidade não traz diferença nenhuma. A diferença seria essa vocação, esse gostar, esse dom, esse talento. E aí dá para pagar os 800 pila que eles pagam para dar aula 20 horas, e o bancário que trabalha o dia inteiro faz um bico de noite, dando aula para complementar o seu salário. Então, a gente tem uma desprofissionalização muito grande da docência, que chega também na educação matemática. E mesmo dentro dos meios da matemática, existe hoje uma profunda discussão do que é a formação matemática para um professor que ensina nos anos iniciais, para que ensina nos anos finais, para que ensina no ensino médio. Então, vocês vão ver em alguns modelos cursos de formação de professores que são no chamado modelo 3x1. Nós temos 3 anos do curso de matemática, mais 1 ano das disciplinas pedagógicas, que são construídas diferentes e separadamente das disciplinas de matemática. E o bom professor de matemática é considerado aquele que vai bem nessas disciplinas do 3, que vai bem em cálculo 1, 2, 3, 4, 5, que fez EDO, equação diferencial e ordinária, que para mim são ordinárias mesmo, né? Que fez álgebra linear, geometria analítica, e que daí fez aquelas disciplinas lá de história da educação, psicologia da educação, sociologia da educação para ser professor. Mas o que ele é bom mesmo é matemática, porque ele escolheu matemática porque ele gosta de matemática. E aí a gente não tem muita diferença do que é o bacharelado em matemática da licenciatura em matemática. Tanto que a gente vê hoje isso aparecendo com grande força, e agora eu vou falar mal, porque fazer fofoca é uma coisa boa, da Sociedade Brasileira de Matemática, que trabalha os matemáticos, se metendo lá, oferecendo ações de educação matemática, como são, por exemplo, a OBMEP ou o ProfMat. O Programa de Mestrado de Professores de Matemática, ele é um mestrado de conteúdo matemático.
de conteúdo matemático, exclusivamente. Por quê? Porque tem uma crença que é esse saber do conteúdo que determina o professor de matemática. Tá? Estamos evoluindo historicamente, estamos entendendo as origens disso tudo? Então, tradicionalmente, quando a gente olha aquela parte de baixo da reta, a gente vê que essa formação matemática lá da Academia Real Militar vai trazer a crença de uma profissão baseada no rigor técnico e no domínio matemático do conteúdo. Por outro lado, a ideia da formação de professores vai trazer crenças de uma profissão feminina baseada na vocação e na maternagem. E aí esse é o tempero que a gente chega agora para discutir os estudos dos conhecimentos específicos dos professores. Quando a gente pegar, por exemplo, e dizer assim, olha, eu sou formado num curso de licenciatura em matemática. O que me diferencia do licenciado em letras? Ah, é os meus conhecimentos pedagógicos? Não. Porque o licenciado em letras tem conhecimentos pedagógicos, ele fez tanto ou quanto as disciplinas pedagógicas que um licenciado em matemática. Ah, é os meus conhecimentos matemáticos, porque o licenciado em letras não fez matemática. É uma boa explicação. O que diferencia você, que tem esses conhecimentos matemáticos, por ter feito uma licenciatura em matemática, de alguém formado num bacharelado em matemática? Ah, é os conhecimentos pedagógicos. Tá, mas você tá cá ou lá? Qual é que é esse lado? Por isso, dentro da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a qual eu convido todos vocês a se associarem, nós estamos defendendo a ideia de que existe um conhecimento específico da educação matemática, que não são nem os conhecimentos de educação, os conhecimentos pedagógicos que são comuns a qualquer licenciatura, e não são só os conhecimentos matemáticos provenientes da área da matemática. Existe um conhecimento próprio do ensinar e do aprender matemática que nós chamamos de educação matemática. E agora eu vou mostrar algumas dessas referências do que a gente chama de conhecimento específico. Porque é muito importante que quando a secretária de educação lá do município chamar vocês e dizerem assim, ó, eu tenho uma vaga para dar aula aqui numa escola, eu vou pagar um salário de R$35 mil. Mas eu preciso que tu me convença que o que tu, como licenciado em matemática, tem que mais ninguém tem. O que tu tem que o matemático não tem, que o pedagogo não tem? O que tu sabe que o outro não sabe? Porque se tu sabe só as mesmas coisas que os outros sabem, tu não precisa ganhar muito dentro disso. Ah, eu sei matemática. Então, vou chamar o contador. O contador também sabe matemática, eu posso pagar bem menos para ele. Ah, mas eu sei pedagogia. Vou chamar o pedagogo, vou pagar bem menos para ele. O que tu sabe como professor de matemática que os outros não sabem? É o que nós vamos começar a discutir agora como conhecimento específico dos professores. Vou mostrar alguns exemplos de matemática que são exemplos muito simples, não vão exigir grandes conteúdos matemáticos de vocês. Eu quero começar com esse daqui, ó. 18 mais 17, deu 215. Aí a criança vai lá e chega e diz assim, tia, eu sei que a minha conta está errada, mas eu não sei por que ela está errada, porque eu fiz tudo certo. 8 mais 7 deu 15, e 1 mais 1 deu 2, está certa a minha conta. Mas 17 mais 18 não pode dar 215. Tem que dar menos que 40, porque 20 mais 20 dá 40. Se a criança fez esse raciocínio, meu Deus, ela sabe muita matemática. Ela tem uma ideia de senso numérico, ação e raciocínio matemático sensacional, mas ela está incomodada que isso aqui deu errado. Se eu mostrar isso aqui para um matemático, ele vai conseguir perceber que está errado. E vai dar errado. Como um professor de matemática pode dar errado. Até um pedagogo vai ver que isso aqui está errado. Mas o professor de matemática tem que saber o que está errado aqui. Porque o matemático vai errar e dizer, ele não sabe somar. E o educador matemático sabe que ele sabe somar sim. Tanto que ele está somando super bem dentro disso daqui. Só que ele não está dominando uma outra coisa que não é a adição, que é o sistema de numeração decimal de valor posicional. Ele ainda não está entendendo a relação unidade-dezena que está acontecendo aqui.
E, provavelmente, olha a maluquice que o professor faz com ele. O professor diz assim, ó, 8 mais 7 dá 5 e vai 1. E 1 mais 1 mais 1 dá 3, e 3 mais 5 dá 35. Isso é o que normalmente o professor faz. Daí, daqui a pouco, ele vê uma conta 7 mais 8 e diz que dá 78, e o professor diz, está maluco, rapaz? Por que dá 78 se dá 15? Mas quando a gente fala, a gente diz 7 mais 8 dá 5, e 1 mais 1 dá 3, e 3 mais 5 dá 35. Não é mesmo? A gente vai ensinando isso sem se dar conta que tem uma coisa aqui que é a transparência do sistema de numeração decimal. Olha que bonita essa expressão, né? Transparência do sistema de numeração decimal. Que é entender que um 5 que está aqui na unidade, no valor posicional da dezena, não tem o mesmo valor de que um 5 que está no valor posicional da dezena. Porque ainda que use o mesmo algarismo, o valor posicional do nosso sistema se modifica e ele é transparente. Pergunta quantos matemáticos sabem isso? Quase nenhum. Nenhum. E isso é o conhecimento técnico-científico de um professor de matemática. Existe um conhecimento próprio da educação matemática. Vou pegar um outro exemplo, que é uma equação de primeiro grau. Todo professor de matemática iniciante vai dar aula para 6º e 7º ano. Por quê? Porque entendem que, se você é recém-formado, você tem que dar aula para as primeiras séries que você está habilitado e não vai dar aula no ensino médio, porque no ensino médio seriam conteúdos mais complexos. E como a crença é de que o conteúdo matemático que define por que eu vou dar para o iniciante as disciplinas complexas lá do 3º ano do ensino médio e 2º ano, vou dar aulas do 6º e 7º ano. E lá no 6º e 7º ano vai ver equação de primeiro grau, introdução de álgebra para as crianças. E aí vai aparecer uma equação como essa, menos 2x mais 5 igual a 15. O que a criança vai fazer? Ela vai fazer o que o professor ensinou, passar para o outro lado com um sinal invertido. Então, ela vai passar o 5 para o outro lado para menos 5, ela vai escrever que menos 2x é igual a 10, e ela vai dizer que x dividido por 10 é igual a 2 e que x é igual a 5. Um matemático vai ver que ela errou. Um contador vai ver que ela errou. Mas o professor de matemática tem que entender o que está acontecendo aqui. Esse é o conhecimento específico do educador matemático. E o que está acontecendo aqui? Tem uma ideia de ensino baseada na memorização e no procedimento. Por que o número vai para o outro lado com o sinal invertido? Isso não existe matematicamente. Isso é uma técnica, um procedimento algoritmo de reprodução e memorização. O que a gente tem aqui? A gente tem uma igualdade. Correto? E a gente está dizendo que esse lado da igualdade é igual àquele lado da igualdade. Então, se eu colocar mais 1000 desse lado e mais 1000 daquele outro lado, não fica igual? Se eu botar mais 10.000 desse lado e mais 10.000 daquele lado, não fica tudo igual? Então, eu posso mexer nessa equação quanto que eu quiser se eu botar de um lado do outro, certo? Mas eu quero saber o valor de x. Para eu saber o valor de x, eu tenho que tirar o x ali para ele ficar sozinho. Como é que eu faço mais 5 para tirar esse mais 5 daqui? Eu boto um menos 5 aqui. Mas eu não posso botar só aqui, porque daí não fica mais igual. Se eu botei menos 5 aqui, eu tenho que botar menos 5 do outro lado, para manter a igualdade. Correto? Se eu tenho aqui multiplicado por menos 2, eu tenho que dividir por menos 2 dentro disso. Só que se eu dividir aqui, eu preciso dividir do outro lado, porque isso aqui é um sinal de igual. Certo? Só que o professor não ensina assim, porque isso aí vai ser muito difícil para a cabeça das crianças. Isso aí seria pensar matematicamente. Eu mando ele botar para o outro lado com um sinal. E aí a gente tem um problema de ensino que leva a um problema de aprendizagem. Quem é que sabe isso? Só o professor de matemática. O matemático não sabe isso. E aí nós temos um estudo lá da nossa universidade que é muito legal. Nós perguntamos para crianças de 10 a 14 anos, com vários exemplos de cálculos resolvidos, e nós perguntávamos para elas, isso aqui está certo ou está errado? Isso aqui pode acontecer ou não pode acontecer? E um exemplo era assim, um deles era 3 mais 4 igual a 5 mais 2. E
90% das crianças disseram, está errado. Porque a resposta de uma conta não pode ser uma conta. E aí a gente perguntava, mas o que significa isso aqui? E daí um menino foi sensacional. Ele deu a definição e o título do nosso estudo. Isso aí é um ponto de interrogação. Porque tu está perguntando tanto, mas tanto é igual a quanto? Isso aí é como se fosse um ponto de interrogação. Então a gente se deu conta que meninos de 10 a 14 anos não tinham a ideia do que era um sinal de igual e uma ideia de equilíbrio. Eles tinham a ideia do sinal de igual como um ponto de interrogação. Então, se tinha um cálculo, tinha que ter uma resposta. E essa resposta tinha que ser representada em um único número. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente produz conhecimento em educação matemática, que não é conhecimento matemático e não é conhecimento pedagógico dentro disso. E aí vou contar uma novidade, que não sei se vocês sabem ou não, que é de muito orgulho desta Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que o campo da educação matemática brasileiro em nível mundial é um dos mais referenciados e mais potentes, sendo que as teorias escritas por brasileiros são citadas na Europa, nos Estados Unidos e no Oriente. Gosto de contar sempre um exemplo de um grupo nordestino aqui da Universidade Federal de Pernambuco, que tem um livro que é Na Vida 10, na Escola 0, que está traduzido em 25 idiomas. E esse grupo é de muito destaque, muita ação. A gente tem aqui o professor Ubiratã D'Ambrosio, que é autor de uma teoria que a gente chama de etnomatemática, que é estudada na Europa, na Rússia e nos Estados Unidos. Disso. Então, o nosso campo de pesquisa da educação matemática ele é riquíssimo, potente e um dos melhores do mundo. Por que a nossa matemática da educação básica não é tão boa quanto a nossa pesquisa em educação matemática? Porque o professor da educação básica não está olhando para o conhecimento da educação matemática, ele está olhando para o conhecimento matemático. Aí nós vamos puxar um autor bastante velho, lá de 1988, que é o Schumann, o Lee Schumann. Ele vai dizer que os conhecimentos dos docentes vão ser expressos da seguinte maneira. Há um conhecimento do conteúdo. A gente precisa saber matemática, gente. Não dá para ser professor de matemática sem entender o conteúdo. Mas isso não é suficiente. Tem um conhecimento pedagógico. Tem que entender o que é um currículo, o que é um plano de ensino, o que é uma política pública, o que são ideias de inclusão. Mas isso também não é suficiente, porque existe um conhecimento pedagógico do conteúdo. O que é esse conhecimento pedagógico do conteúdo? São as particularidades de ensino e aprendizagem da matemática que vão mostrar a ideia de ensinar e aprender matemática e compor aquilo que chamamos de educação matemática. Agora eu vou fazer uma coisa que eu sei que vocês não sabem, porque vocês são tudo da licenciatura em matemática, não são pedagogos que nem eu, não vão saber. Esses problemas aqui são muito difíceis, tá? Para crianças de primeiro ano. O primeiro deles é João tem 3 laranjas, ganhou mais 2 laranjas. Quantas laranjas eles têm? O segundo é João tem 3 carrinhos, ganhou 2 bonecos. Quantos brinquedos ele tem? E aí a gente fez uma pesquisa muito legal. Nós pegamos professoras licenciadas em pedagogia e professoras licenciadas em matemática e fizemos a seguinte pergunta: qual dos problemas os alunos acertaram mais? E as pedagogas disseram: o primeiro será acertado muito mais vezes do que o segundo. E as professoras de matemática disseram: mesma coisa, os problemas são iguais, é 3 mais 2 igual a 5. E aí a gente via que as professoras de matemática dos anos finais não percebiam coisas que as pedagogas percebiam. Por exemplo, quando eu tenho esse primeiro problema, que é o que o João tem 3 laranjas e ganhou mais 2 laranjas, eu tenho um problema que lá na pedagogia a gente chama um problema de acrescentar. Tá? Eu tenho uma coisa, eu ganhei mais daquela coisa e eu tenho um monte daquela coisa. Ou seja, eu tenho uma estrutura de classe. Né? Laranja mais laranja igual a laranja. É tudo a mesma classe. No segundo problema, eu tenho uma coisa diferente. Eu tenho 3 carrinhos,
ganhei 2 bonecas e eu vou ter uma terceira coisa que é brinquedo. Não é um problema de acrescentar, é um problema de juntar. E isso exige uma outra mobilidade de raciocínio. No primeiro eu tenho laranja, que eu somo com laranja e o resultado são laranjas. No segundo eu tenho carrinho, que eu junto com boneca e dá brinquedo. Então traz uma estrutura mais complexa. Isso é um conhecimento pedagógico do conteúdo sobre um conteúdo matemático muito simples. Para o matemático, para o contador, para o arquiteto, para o engenheiro, é tudo 3 mais 2 igual a 5. E o problema não tem diferença um para o outro. Então, existe esse conhecimento particular para ensinar matemática. A pergunta é, os professores de matemática sabem ele? Sabem o que define a sua profissão? Ou estão ocupados demais aprendendo matemática? Então, por vezes, nós pegamos professores do ensino médio que sabem, por exemplo, derivar e integrar com desenvoltura, mas não entendem a diferença disso aqui. Por quê? Vou até voltar um pouquinho. Porque tem uma crença social que eles são bons professores baseados no rigor técnico e no domínio matemático do conteúdo. Aí posso contar uma outra história de exemplo de pesquisa que a gente fazia numa escola lá. A gente entrou num 7º ano, assim, eram 3 períodos antes do intervalo, tá? E 2 períodos depois. Aí a gente entrou no 3º período, numa turma de 7º ano, e a turma dizia assim, graças a Deus que vem vocês fazer alguma coisa, porque a gente estava na aula de matemática e estava insuportável, aquele homem não suporta. Aí a gente foi para o intervalo, e o professor chegou na hora do intervalo e dizia assim, na sala dos professores, nossa, hoje eu arrasei na turma do 7º ano. Chamou atenção aquilo, né? O professor confiante. Não, porque eu fui lá e eu dei uma aula de volume da esfera, lá nos sólidos geométricos, que foi muito boa. Porque eu usei o GeoGebra e eu tinha feito um cartaz para a turma e a gente usou o livro didático e foi muito bom. O que esse professor estava? 100% ocupado no ensino e nem olhando quem é que estava lá do outro lado do ensino, que é olhar a questão da aprendizagem. Muitas vezes a gente recebe professores de matemática que dizem assim, olha, eu estou lá no 9º ano e eu preciso ensinar teorema de Pitágoras. O que eu faço para ensinar teorema de Pitágoras? A nossa primeira pergunta não é o que tu faz para ensinar, é quem é que está do outro lado. De onde que esse outro lado parte? O que esse outro lado sabe? Esse outro lado domina a multiplicação? Esse outro lado domina bem o que são as figuras planas? Eles têm esses conhecimentos que são importantes para entender o conhecimento de Pitágoras, do teorema de Pitágoras? Eles entendem potenciação? Então, mais do que a técnica, do que o método, do que o material, é a compreensão que a gente constrói sobre isso. Muitas vezes a gente vê políticos, governantes dizendo assim, não, que agora nós vamos resolver os problemas da educação em tal lugar, porque nós vamos adotar o método tal, ou o sistema tal, ou o material tal. Como se o método, o sistema ou o material fosse capaz de ensinar por si só. E nós temos uma profissão que jamais será substituída pela IA. Será influenciada, usará, se ampliará com o uso da inteligência artificial. Mas o professor ainda é figura fundamental para mediar este processo, se ele souber fazer esta mediação. E a gente está vendo cada vez mais que o bom ensino de matemática e as boas práticas de matemática estão muito mais centradas na qualidade da formação profissional inicial e continuada do que no material que está usando. Nós já tivemos experiências de professores com excelentes materiais e sistemas, dando aulas péssimas, e professores dando aulas sem quadro e giz, dando aulas excelentes, dependendo muito mais da sua formação. Aí vamos fazer uma fofoca mais um pouquinho hoje.
Hoje está bom a coisa, né? Lá no meu município, a gente tem um dos piores IDEBs do Brasil. Tá? Diferente aqui do Ceará, que eu sei que é muito bom. Aí nós fazíamos uma pergunta. Como é que o IDEB da nossa cidade é tão ruim se a gente acha que dá uma formação muito boa aqui na universidade? E os nossos professores estão tudo trabalhando aí na rede. Como é que esses nossos professores que estão trabalhando na rede não repercutem em melhora de dados da educação básica? Por quê? O que nós estamos errados? Será que o nosso curso está ruim e nós estamos achando que é? Aí a gente conseguiu ter acesso a um outro dado. Do montante de professores da rede municipal, lá que eram mais ou menos 1.400 professores na rede municipal, apenas 8% eram formados em universidade pública. 92% vinham da universidade privada. E aí, deste universo de 92% da universidade privada, 68% era proveniente de curso EAD. Né? Nós não temos uma má qualidade de formação na universidade pública. Nós temos uma pequena formação comprovada, comparada à universidade privada. Os nossos cursos só são bons. Vocês serão bons professores e terão boa qualidade, mas vocês serão poucos frente a esse montante. Porque se mesmo na universidade privada a gente ainda não tem pleno domínio desses conteúdos e não consegue formar professores nessa perspectiva de entender que a licenciatura em matemática não é um curso de pedagogia e não é um curso de formação matemática, é um curso específico que ele tem autonomia específica, que nem sempre a gente consegue na universidade pública, imagina como que está na universidade privada. Tá? E imagina como é que está a universidade privada, EAD. E não estou fazendo nenhuma crítica à educação à distância. Tá? Ação. Bom, agora nós vamos olhar esse probleminha aqui. Tá? Que já peço perdão antecipado, porque eu não sou muito bom na diagramação, mas a ideia aqui é mostrar quanto é que é 1/2 mais 1/3. Que é um cálculo fracionário muito simples. Tá? Como é que os professores ensinam? Tá? Você precisa ter um mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Esse mínimo múltiplo comum é 6. Aí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, dá 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 2 igual a 5 e a 6. Aí a minha pergunta é, o que foi ensinado aqui? O que tem de ensino aqui? Oi? É um ensino procedimental. Então, aqui, o aluno está multiplicando, dividindo, realizando operações aritméticas. Mas vocês notaram que todas essas operações aritméticas que foram realizadas aqui são com números naturais? E vocês entendem que as frações não estão dentro do conjunto dos números naturais. Mas esse procedimento reduz a soma de frações a operações com números naturais. Ou seja, não aprendeu nada de fração aqui. Nada. Porque o procedimento reduz ao conjunto dos naturais. Tá? Aí vem a prova SAEB. E lá na prova SAEB vai cair um problema sobre o conjunto dos racionais. E a professora vai dizer, eu não sei por que esses alunos não entenderam, porque eu ensinei fração. Não, ela não ensinou fração. Ela ensinou o cálculo de fração. Tanto, esse ano apareceu uma coisa super interessante na prova do SAEB do 5º ano. Tá? Tinha uma questão que era assim... qual a fração que expressa quais as diferentes formas de representação dessa relação parte-todo. Então, tinha lá 2 barrinhas de chocolate divididas em 4 partes e estavam pintadas todas as 4 partes da primeira barrinha e 2 partes da segunda barrinha. Tá? Então, eram 2 barrinhas com 4 divisões, uma pintada, a outra 2. Tá? E aí tinha como forma de representação um número misto, que era 1 e 1/2. Uma resposta correta.
Outra resposta, que poderia ser disso, seria 6/8 dentro disso. Outra resposta correta seria 3/4. No nosso município, todas as crianças erraram isso. Todas. E as perguntas delas eram: qual era o cálculo para fazer aqui? A gente não sabe qual era o cálculo para fazer aqui. E aí nós vamos perguntar: professora, por que tu acha que o teu aluno errou essa questão? Não sei, porque a gente ensinou fração o ano todo. O que ela estava ensinando? Procedimento com número natural. E daí a gente começou a perguntar para essa professora: mas por que tu ensina assim? E ela: porque é mais fácil. Porque a ideia do mais fácil vai criando essa ideia de tirar o conhecimento matemático que tem ali para facilitar a ideia do aluno e colocar um procedimento nessa função. Deixa eu ver se eu tenho um outro slide aqui. Vou fazer um exemplozinho aqui de cabeça, tá? Usem a imaginação de vocês aí. 17 vezes 18. Agora não é mais 18. Até acho que a gente pode aproveitar aqui. Imagina que em vez de 17 mais 18, é 17 vezes 18. Tá? Como é que tradicionalmente o professor ensina? 7 vezes 8 dá 56, então dá um 6 e vai um 5. 7 vezes 1 dá 7, mais 5 dá 12. Aí a gente deixa um espacinho em branco, 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 1 dá 1. Traço mais... e aí soma a primeira parcela com a segunda parcela. Né? E aí vem um aluno gaiato, lembra que é 17 vezes 18, né? Então aqui deu 126 a primeira parcela. Tem um aluno gaiato que diz assim: mas por que 126 mais 18 deu 306? Daí a professora diz: não deu, não, 126 mais 18 não dá 306, mas é que aqui a gente deixou um espaço em branco para fazer essa segunda parcela do número, foi por isso. O que é esse segundo espaço em branco? O que é esse espaço em branco que se deixa no palco de multiplicação? Os matemáticos não sabem. Os professores de matemática têm que saber. O que está acontecendo aqui? 7 vezes 8 dá 56, corretamente. 6 unidades, mas não vai 5. O que vai 50. Isso aqui não é 7 vezes 1, isso aqui é 7 vezes 10. E 7 vezes 10 dá 70. Que mais 50 dá 120. E 120 mais 6 dá 126. Porque 12 mais 6 não dá 126. Só que aqui não é 1 vezes 8, é 10 vezes 8, que dá 80. Então não tem espaço em branco, tem um zero. Sempre será um zero, porque aqui é dezena, porque se fosse 20 vezes 8, daria 160. Então continuaria sempre sendo um zero. Só que alguém lá do campo da matemática disse assim: não, mas daí o número fica muito grande. E como vai ser sempre um zero, tira o zero e bota um espaço em branco para o número ficar menor, e daí fica mais fácil das crianças calcularem. O que faz? Tira o zero, mas tira também o raciocínio. E aí que é o mais maluco, porque se entende que o raciocínio não é importante. O que importa é executar o procedimento. Por isso, crianças que fazem cálculos mentais, que usam outras estratégias e colocam a resposta, têm a sua resposta zerada na prova. Porque o professor quer a resposta completa, ou ele quer ver o desenvolvimento do cálculo. Por que ele quer ver o desenvolvimento do cálculo? Porque ele não quer a resposta certa, ele quer a garantia do controle de como o sujeito está fazendo a ação. Ele não quer só que o aluno saiba matemática, ele quer que o aluno saiba matemática do jeito que ele sabe matemática. Dentro disso. E aí a gente vai vendo a relação entre os problemas de ensino e os problemas de aprendizagem. Tá? Voltando, que eu fugi um pouquinho aqui do meu roteiro. Quando a gente fala da fração, a fração ela pode ser uma parte de um todo, como é, por exemplo, a ideia. Tem uma pizza lá dividida em 4 partes, comi um pedaço, aquilo é um quarto da pizza. Isso é uma relação parte-todo. A fração pode ser uma divisão dentro disso.
Tá? Nós vamos agora comprar um saco de balas aqui com 50 balas. Nós somos 25 pessoas. Qual é a fração que representa essa divisão? Nós podemos ter uma probabilidade. Eu tenho um saco lá com 10 bolas amarelas e 15 bolas azuis. Qual é a chance de eu tirar uma bola azul? A representação dessa probabilidade é uma fração. São sentidos diferentes da ideia de fração. A gente tem relações entre duas quantidades e a ideia de medida, né? Eu vou para a Canoa Quebrada, mas eu vou caminhar 3/4 deste caminho e depois vou pegar um ônibus 1/4 desse caminho. Estou medindo uma distância com uma fração. Isso o professor não está trabalhando. Por quê? Porque ele está trabalhando isso. E aí ele não está trabalhando realmente quais são os significados das ideias de fração. Então, o meu objetivo hoje é mostrar que todos os conteúdos matemáticos que vocês vão ensinar hoje para os alunos de vocês, nos seus estágios, nas suas ações, eles têm estudos mostrando como são os processos de ensino e aprendizagem disso. Aí a gente fez uma outra questão que é muito interessante, que é perguntar para o professor, quando tu vais dar aula de um determinado conteúdo, como é que tu faz? O que tu pensa? E aí, esse momento do planejamento, né? Tem uma história muito interessante. Hoje, mais de 80% dos professores olham blogs e sites de internet que têm planos de aula prontos sobre o que está acontecendo ali. Aí, o segundo fonte de informação para o professor para planejar a aula é o Instagram ou o Pinterest. E o terceiro é o kit de plano de aulas comprado a R$ 19,90. Sim, professora. Tem kits de planos de aula R$ 19,90 para todos o ano vinculados às habilidades da BNCC. Sim, tem professor que... Porque aí não importa a turma, né? Não existe o aluno, é um planejamento indiferente da turma que está lá. Tanto que vai acontecer a professora que vai dizer assim, não, eu sou professora do 7º ano, ano que vem eu quero continuar dando aula do 7º ano, porque eu já tenho tudo pronto. Ué? E vai ser a mesma turma que ela vai dar aula para ter tudo pronto dentro disso? Porque daí não existe o aluno dentro desse ponto. E quando a gente faz isso, que a gente acha que facilita o nosso trabalho, a gente joga fora a nossa profissionalidade, a nossa característica profissional de exercício da docência. Bom, além dessas fontes serem fontes bastante duvidosas para o planejamento do professor, nós fizemos uma pergunta. Quando o seu aluno não aprende, o que você faz? E aí a resposta dos professores é, damos mais exercícios ou encaminhamos para o AEE. Em nenhum momento, ou numa parcela muito, muito, muito pequena, e aí muito pequena eu digo menos de 1%, a gente encontra o professor que pensa um conteúdo e diz assim, não, eu vou ler um artigo científico, eu vou ler o resumo de um evento que estava trazendo um relato de experiência sobre como que ensina a fração. Não, o meu aluno não aprendeu fração, então eu vou ler uma pesquisa que vai mostrar sobre a dificuldade de aprendizagem da fração. O conhecimento científico não é a sustentação da prática pedagógica do professor. Que absurdo, né? Quando um médico vai lá operar um apêndice e ele quer melhorar a técnica, ele não vai ler a revista Capricho, isto é. Nem vai olhar no Instagram, ele vai ler os artigos científicos sobre isso. Quando os professores vão ensinar, eles vão olhar o Instagram e o Pinterest, eles não vão olhar os artigos. E aí vem uma coisa mais maluca, porque daí parece que eu estou falando mal dos professores, né? Vou falar mal da universidade que formou esses professores, que sou eu. Tá? Esses professores diziam assim, pois é, mas quando a gente estava fazendo aula de metodologia e estágio, a gente também nunca olhou nenhum artigo científico. Porque quando a gente estava na aula de matemática, a gente tinha aula de matemática, e quando a gente estava na aula de pedagógicas, a gente estava estudando história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, e não estava vendo nada de matemática. Então, essa pergunta que aquele professor fez no início, cadê a relação teoria e prática? A relação teoria e prática está na educação matemática.
Ou seja, não são as disciplinas pedagógicas que vão dar conta, nem as disciplinas matemáticas. Tem disciplina específica disso. E aqui está a resposta da pergunta inicial da nossa fala. Existe um conhecimento específico do professor que ensina matemática. É isso que constitui um educador matemático. Ele vai se debruçar e estudar essa formação, né? Ele vai fazer justamente essa compreensão desses conteúdos e desses caminhos para se constituir um educador matemático. E essa formação nem sempre está disponível no curso de graduação, porque muitas vezes o curso de graduação ou ele está lá dentro do Instituto de Matemática, que não sei como vocês chamam aqui, ele é um curso de matemática diferenciado, ou ele está lá dentro da Faculdade de Educação e ele é um curso de pedagogia com umas disciplinas de matemática. São raríssimos os cursos que têm esse perfil. Por outro lado, como o campo da pesquisa em educação matemática é muito avançado no Brasil, dentro da CAPES, que vocês já devem ter ouvido falar, que é quem gerencia a pós-graduação no Brasil, a gente tem uma área diferente. Existe a área da matemática, existe a área da educação, mas existe a área do ensino. E a área do ensino é onde hoje a gente tem em torno de 195 programas de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, que estão discutindo esse tema. Então, na pós-graduação, a gente tem essa discussão sobre conhecimentos específicos para ensino de matemática. E é dessa pós-graduação que se alimenta hoje a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Sobretudo sobre pós-graduandos, mestrandos, doutorandos e professores que são doutores, que são mestres ou que orientam nesses programas. Porque ainda a gente tem muito pouco aluno de graduação associado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, porque eles entendem que eles têm que estar ou nas associações de educação ou nas associações de matemática. Então, isso é muito importante de ser pensado, de quem somos e o que nos constitui como professores. O desejo que movimenta alguém em ser matemático não é o mesmo desejo de que movimenta alguém em ser professor de matemática. Quem quer ser professor de matemática tem um desejo de ensinar matemática. Quem quer ser matemático tem um desejo de praticar matemática dentro disso. São desejos diferentes e constituições diferentes. Então, isso é muito importante dessa ideia dessa constituição e dessa identidade para que a gente possa socialmente superar ideias de crenças que a vocação, a maternagem para dar aula são suficientes ou que se tem que saber muita matemática para isso. Quando vocês estiverem em sala de aula, e os que já estão já devem perceber isso, muito corriqueiramente vão haver os chamados conselhos de classe para decidir se o aluno vai ser aprovado ou reprovado. Tá? E se o aluno for um mau aluno em artes e tiver lá uma nota 4 em artes, será perguntado ao professor de matemática como que ele está em matemática. E se ele for um bom aluno em matemática, ele será aprovado, mesmo que ele tiver mal em artes. Agora, se ele tirar a nota 4 em matemática, ninguém vai perguntar para o professor de artes quanto que ele está lá para saber se ele pode passar ou não. E se ele for um aluno nota 10 em artes, ele vai repetir o ano, porque ele foi mal em matemática. Então, olha a força e o poder do nosso campo de conhecimento dentro disso. A tal ponto que a matemática é um filtro social. É um filtro social tão grande que quando a gente abrir concurso para técnico administrativo da universidade, vai ter prova de quê? Vai ter prova de matemática. Mesmo não sendo o objeto de estudo. E hoje os concursos públicos estão introduzindo uma filha da matemática dentro das seleções, que é a lógica. Muitos dos concursos hoje têm prova de lógica. Então, vejam um filtro social dessa área. E a gente precisa entender o que é o domínio procedimental da matemática e o que é o raciocínio matemático. O que é compreender matemática, para entender que fazer matemática não é isso. Tem um outro caso bom de ver, que é a ideia que a nossa sociedade entende do que é o inteligente.
Né? Aí vocês vão olhar lá o programa do Luciano Huck, com os grandes gênios, e aí o que aparece? Aparece crianças que são calculadoras, que dizem rapidamente respostas de cálculos. E isso é visto como sinal de inteligência. Entende? O que é uma visão muito equivocada, mas que reforça uma docência muito grande. E alicerça as famílias e os pais para chegarem na sala de aula e dizer assim: professora, mas na minha época a gente sabia de cor a tabuada e fazia as contas tudo de cabeça. Agora está o meu filho fazendo a prova com consulta. Por que isso? E a professora tem que saber responder uma coisa dessa. Embora, quando o médico opera o apêndice, ele diz assim: eu não vou abrir com um bisturi toda a barriga do meu paciente, eu vou fazer uma videolaparoscopia, eu vou fazer 3 furinhos, botar uma câmera, ninguém vai lá e diz para ele: mas no meu tempo, meu avô, quando operou o apêndice, ele fez com a barriga aberta, por que não está fazendo agora? Ninguém questiona o saber médico. Por quê? Porque o saber médico é visto como uma atividade técnico-científica, que só quem estuda aquilo faz. Aquilo que é o ensino de matemática não é visto como uma atividade técnico-científica, é visto como uma prática que qualquer um podia fazer. Dentro disso. E aí, o que é a pior parte dessa história é que, se o professor não domina a educação matemática, o conhecimento matemático, ele está agindo como qualquer outro que podia mesmo estar fazendo aquilo. E ele não se diferencia dentro disso. E aí a gente não muda essa percepção social, que implica também no reconhecimento social da nossa ação, do nosso salário e da nossa função. Então, isso é o que vai nos constituir como educador matemático. Por isso que a SBEM produz esses fóruns de discussão da formação inicial de professores, porque é uma tentativa de que os cursos de graduação possam pensar e refletir sobre o que são os conhecimentos próprios da área e o que é a sua própria identidade docente. E a ideia hoje desse evento é que aqui do Ceará possa se extrair um documento que será levado a nível nacional para discussão com o Fórum Nacional, com referências de todos os estados. E, a partir desse Fórum Nacional, são encaminhados documentos que vão para o Ministério da Educação, para a CAPES, para o CNPq, para tentar fomentar políticas públicas, como é, por exemplo, hoje o compromisso toda a matemática, que o governo federal tem investido dinheiro dentro disso, né? Então, convido vocês a visitarem a página da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. A Associação para o Estudante de Graduação é pouco mais que um cafezinho, tem acesso a eventos, aos benefícios, às funções todas da sociedade, e sempre é um prazer a gente estar unido, juntando e discutindo essas questões da educação matemática. Agradeço aos colegas aqui da Regional Ceará pelo convite, pelas ações, e agora acho que a gente tem que conversar um pouco sobre tudo isso que eu falei. Muito obrigado.